não é difícil compreender a repercussão de Adolescência, nova minissérie na Netflix que, assim como Bebê Rena no ano passado, me parece muito conectada às ansiedades sociais mais urgentes do nosso tempo. No geral, a Adolescência se propõe a refletir sobre o perigo da negligência parental nesse mundo digitalizado de hoje, mas eu acho até mais interessante que a série escolha discutir esse assunto através de um olhar muito necessário para a masculinidade contemporânea, entendendo que essa masculinidade tem se tornado cada vez mais incerta hoje em dia, já que tanto meninos quanto adultos parecem questionar bastante o que realmente significa ser homem, como um homem se porta, como ele exerce a sua virilidade, o seu interesse sexual, como ele manifesta ou não as suas emoções. E daí surge um problema enorme nesse recorte de homens jovens, e não tão jovens também, que acontece quando movimentos culturais recentes procuram desconstruir toda uma estrutura de séculos de machismo e comportamentos masculinos prejudiciais, com razão, vale dizer, mas que não exatamente oferece aos homens, principalmente os mais novos, que ainda estão encontrando seu jeito de ser, algo no lugar daquilo que eles sempre consideraram o jeito certo de ser homem. Não parece existir uma referência masculina atual que seja facilmente identificável, saudável e capaz de apelar a esses jovens que precisam tanto desse exemplo positivo. O debate mais importante sobre o desenvolvimento desses homens muitas vezes parece acontecer sem a participação deles. E no lugar disso, as redes sociais vão lá e sequestram a atenção desses adolescentes, se alimentando das suas inseguranças, da sua baixa autoestima e do seu desejo sexual, e convertendo tudo isso naquilo que mais gera engajamento hoje em dia, que é o ódio. A série Adolescência, então, vai lá e responde a esse caldeirão de problemas sociais, mostrando de um jeito muito pesado as consequências desse mundo onde pais são incapazes de realmente acompanhar o que seus filhos consomem na internet, onde a escola virou uma panela de pressão caótica, igualmente prejudicial a alunos e professores, e onde essas ansiedades masculinas acabam sendo liberadas inevitavelmente da pior forma possível. Já que elas não foram devidamente amparadas e compreendidas e processadas, elas se convertem em acessos de raiva súbitos e violentos que sempre acabam encontrando nas mulheres o seu alvo principal e muitas vezes fatal. Na trama, um adolescente de 13 anos chamado Jamie Miller é acusado de assassinar sua colega de escola, e daí os 4 episódios da minissérie se concentram na investigação policial imediata ao homicídio, uma análise psicológica do Jamie e o impacto do que ocorreu na sua família. E é até válido que se questione por que uma série construída ao redor da morte de uma garota se concentre mais no seu suposto assassino e nas figuras masculinas ao seu redor do que na própria vítima, e até o roteiro admite esse paradoxo, quando a policial interpretada pela Faye Marsay lamenta que casos assim sempre acabam eternizando aquele que matou e não aquela que morreu. Aliás, a Faye Marsay só faz série boa, Game of Thrones, Andor e agora essa Adolescência aí. Tá de parabéns. Mas eu vejo esse foco nos personagens masculinos justamente como um movimento de tornar visíveis os gatilhos e influências corrosivas que influenciam homens a agirem dessa forma, principalmente pensando que muitos desses gatilhos acontecem porque esses sentimentos masculinos são varridos para debaixo do tapete. Antes de julgar e condenar o homem que pratica o feminicídio, e é preciso condenar e julgar esses homens, a série entende que é crucial compreender todo o conjunto de fatores sociais, culturais e virtuais que levaram esse homem a fazer algo tão terrível, Por mais jovem que ele seja, aliás, justamente por ele ser jovem, o que acaba sendo ainda mais assustador. A série quer olhar para o contexto e não só para a punição. Nesse sentido, ainda bem que essa trama não é exatamente inspirada num único fato real, mas sim em vários. Um dos criadores, o Stephen Graham, que interpreta o pai do menino protagonista, disse que baseou a trama de Adolescência no volume cada vez maior de violência por armas brancas no Reino Unido, principalmente com uma das ocorrências sendo cometidas por um garoto. Só que, como essa inspiração veio de várias fontes diferentes, a série não precisa necessariamente focar na vida da vítima, como ela faria se ela fosse um true crime. E daí o roteiro se liberta para justamente estudar essa psique de jovens garotos e as suas relações conturbadas com esse mundo no qual eles não parecem mais se encaixar direito.
Nesse caso, e só nesse caso mesmo, porque ele é um caso fictício, invisibilizar a vítima acaba sendo um jeito de proteger ela também, evitando que alguns espectadores se sintam tentados a julgar se ela provocou ou não a atitude do assassino que a matou. Tem gente que poderia pensar isso, mas o roteiro reduz muito a chance de essa questão entrar em discussão. O que interessa mesmo é mergulhar na mente do agressor e entender o tecido social que provocou suas ações violentas. E para fazer isso, a direção do Philip Barantini investe numa escolha narrativa que sempre chama muita atenção, que é o plano sequência, né? Que acontece quando tudo ocorre em tempo real, sem cortes aparentes na montagem, mesmo que o roteiro passe por vários lugares e envolva uma série de ações complexas. O plano sequência sempre gera interesse pela dificuldade técnica da sua realização. Aqui em Adolescência, cada episódio de 1 hora, mais ou menos, acontece num único plano sequência envolvendo muitos figurantes, trocando bastante de cenários, saindo de locações externas para internas e exigindo, no geral, uma amplitude de emoções do elenco que precisam ser executadas impecavelmente de uma só vez. Se alguém erra lá pro minuto 43 do episódio, para tudo, volta pro começo e faz tudo de novo. Então é realmente impressionante quando esse tipo de desafio é concretizado e eu sempre gosto de valorizar o trabalho de todos os profissionais envolvidos em algo assim, né? Ainda mais nesse caso que envolve um monte de atores jovens, muitos deles crianças mesmo, que não têm tanta experiência quanto os veteranos e mesmo assim entregam pra caramba. Além disso, essa escolha narrativa exige um nível bem teatral de interpretações, no sentido do teatro também precisar dessa concentração extrema e capacidade de executar a história de uma só vez, mas aí você adiciona um cinegrafista no meio, que vira mais um ator que também precisa ser simplesmente perfeito. E eu deixaria ainda um elogio para a equipe de rigging e logística da filmagem, que faz com que as transições entre a câmera na mão e a câmera aérea, voando por cima da cidadezinha, aconteçam de forma suave e totalmente imperceptível. E ajuda também que o roteiro troca de núcleo principal com uma certa regularidade nos episódios mais complexos e cheios de locações e figurantes, permitindo que alguns atores descansem por alguns minutos, enquanto outros assumem a cena e daí os atores anteriores retornam depois, de novo, assim, como se fosse numa peça de teatro. Mas beleza, tudo isso é super interessante, mas como que essa escolha narrativa contribui para a história sendo contada? Como ela torna o que já seria um trabalho técnico admirável numa obra realmente envolvente e efetiva em ilustrar pela linguagem a sua temática? Eu sinto que cada episódio vai se beneficiar do plano sequência para evocar uma sensação ligeiramente diferente, o que só comprova o quanto a gramática audiovisual do cinema e da TV realmente é versátil e até subjetiva, capaz de funcionar de formas diferentes dependendo do contexto. Aviso de spoilers aqui para a gente discutir alguns detalhes desse uso do plano sequência. Nesse caso, o episódio 1 vai trazer um senso muito inescapável de claustrofobia e choque de realidade, já que ele se concentra na prisão do Jamie, na confusão e no desespero dele e da sua família, e até da gente que está assistindo, porque a série não revela todas as respostas para esse mistério de primeira. Por exemplo, o plano sequência representa muito bem a vida como ela é no mundo real, no sentido de a gente ser meio que obrigado a vivenciar a passagem do tempo sem cortes, sem acelerar esse tempo, sem escapar do que está acontecendo com a gente no momento presente, por mais desconfortável ou assustador que seja esse momento. E para mim, o primeiro episódio vai justamente se utilizar desse recurso do plano que nunca se interrompe para forçar os personagens a lidarem com o que aconteceu. Principalmente o Jamie, que passa boa parte do tempo em negação, mas que precisa eventualmente confrontar a realidade do que ele fez. Não vai ter uma elipse temporal acelerando esse processo de compreensão e aceitação, facilitando o caminho para ele, Não vai ter um corte para um advogado brilhante que decide ajudar o garoto e que vai resolver o problema dele. Aliás, sempre que a gente faz algo errado, principalmente nessa idade adolescente, é incrível como o tempo realmente passa devagar, praticamente pisando na nossa consciência e prolongando essa angústia, e eu acho que é isso que a câmera do episódio 1 faz muito bem, através do plano sequência. Já no episódio 2, a câmera vai explorar os diferentes pontos de estresse do sistema educacional, passeando pelas várias salas de aula, pelo refeitório, pela sala dos professores, corredores e áreas externas da escola, e encontrando em cada um desses lugares um pouco mais de contexto sobre as dinâmicas adolescentes de hoje, afetadas pra caramba pelo uso constante dos celulares, das fotos, das filmagens e postagens nas redes sociais.
pelo que a série mostra, o ambiente se tornou o pior possível, né? Professores que desistiram porque realmente não tem como eles controlarem um grupo tão grande, tão barulhento de jovens dispersos, diretores preocupados só em manter uma relação minimamente satisfatória com os pais e um senso enorme de que esse lugar virou um grande curral. Aquela cena do alarme de incêndio, né, e os alunos sendo guiados para fora como se eles fossem gado conduzido a um cercadinho diferente, o que traz a constatação infeliz de que ninguém ali está realmente tirando algo produtivo dessa experiência, mas sim que a educação virou uma linha de produção sem muito espaço para reflexão e para o aprimoramento. De novo, eu vou destacar a Faye Marsay e a sua frase emblemática de que escolas têm um cheiro bem peculiar. Mistura de vômito, repolho e masturbação. Bom, o episódio 3 talvez seja o mais desafiador do ponto de vista da direção. Não que seja fácil coordenar tudo que foi feito nos episódios anteriores, mas esse terceiro exige um cuidado ainda maior, já que ele acontece todo numa única sessão de terapia entre o Jamie e uma psicóloga. E eu acho bem mais difícil sustentar o plano sequência e reter a atenção do espectador nesse espaço limitado do que nos eventos mais dinâmicos dos episódios passados. Só que, de novo, a série encontra o jeito de fazer isso, né? Utilizando esse plano em tempo real como uma representação da mente da psicóloga tentando compreender melhor esse garoto perturbado. Ou seja, a câmera está sempre presa ao ponto de vista dela e durante a sessão ela passa a orbitar lentamente o Jamie num movimento em espiral que parece tentar chegar cada vez mais perto dele, né? Decifrar esse garoto, mergulhar cada vez mais fundo em quem ele é. E toda vez que ele percebe essa investida, ele reage violentamente e a câmera se afasta como se ela procurasse uma distância segura desse moleque surpreendentemente agressivo. Mas não é só o visual que contribui para isso, né? Reparem como toda vez que o Jamie começa a ficar nervoso e a situação fica mais tensa, o design de som insere um efeito de chuva caindo por fora do lugar onde eles estão, com o barulho das gotas batendo contra a superfície do teto, como se fossem cutucadas atingindo o Jamie e provocando ele a agir de forma explosiva, né? E quando a psicóloga consegue domar esse excesso de raiva, a chuva também vai embora, pelo menos até o próximo ataque de fúria do garoto. Aliás, nesse episódio rola até uma subversão da imagem que a gente tinha dele a partir do primeiro episódio, muito por conta do estresse do plano sequência inescapável. Ali o Jamie é representado de um jeito bem vulnerável, né? Chorando, tendo medo de agulha, querendo o abraço do pai. E a gente é tentado a empatizar bastante com ele, né? Pelo menos até a gente entender o que realmente está acontecendo. E no episódio 3, o garoto se revela muito mais malicioso do que a gente imaginava, né? Ele enxerga a psicóloga bonita como mais uma mulher que ele gostaria de conquistar e que inevitavelmente o rejeita, provocando os acessos de fúria que surgem justamente porque ele não sabe lidar com essa masculinidade frágil construída pela internet, que o ensinou a sexualizar toda e qualquer interação com alguma mulher. E também por ele absorver do seu próprio pai justamente essas características mais fisicamente explosivas, ao invés de valorizar e tentar implementar o lado mais positivo do seu pai, né? A forma como ele cuida da família, a relação estável com a esposa. E não dá nem para culpar inteiramente o moleque, já que o seu pai também tem uma série de questões não resolvidas com a sua própria masculinidade. Então é interessante como a série está sempre confrontando essa questão num movimento de ida e volta, né? Que vai do menino para o homem adulto e vice-versa. Ou seja, esse é um problema que atravessa mesmo um recorte de idade muito amplo, pegando várias gerações diferentes de homens e caindo com tudo para cima da geração mais jovem. Coisa que a gente pode reparar nesse mesmo episódio 3, quando a psicóloga sai da sala para dar uma respirada e se recuperar das ameaças violentas do garoto, e ela acaba tendo que administrar outro homem potencialmente ameaçador na figura do vigilante que fica ali olhando para as câmeras de segurança, né? E que parece igualmente invasivo para com ela, mesmo que de um jeito mais sutil, né? Chegando perto demais, conversando por tempo demais, tentando forçar uma atração, uma conversa mais íntima e por aí em diante. O que nos traz ao episódio 4, onde a gente sente as consequências disso tudo e como as ações do Jamie modificaram por completo a dinâmica da sua família, né? Que precisa agora conviver com muito mais gatilhos de insegurança, de ansiedade, de ódio. Essa conclusão da história até pode parecer meio parada demais para quem estava esperando alguma reviravolta ou uma extensão maior da história, mas eu sinto que o episódio está justamente reverberando a sensação de falta de saída do começo da
série. O Jamie realmente acabou com a sua vida, com a da sua família, com a da garota assassinada e da família dela, e não existe como voltar atrás, né? Não vai ter um grande clímax resolvendo isso, só vai existir esse senso eterno de purgatório, de aceitação forçada de uma realidade que não vai mudar e nunca vai se recuperar por completo. Nesse sentido, eu destaco duas escolhas narrativas bem interessantes da câmera aqui nesse final. Quando a família sai de casa pela primeira vez, depois de um estresse inicial, eles parecem conseguir lidar com esse problema e a câmera se posiciona por fora do carro enquanto eles conversam e dão risada e lembram de bons momentos no passado. Nesse trecho, a imagem olha de fora para essa família e o vidro do carro forma até uma vitrine, né, que exibe ali para o resto do mundo uma família normal, feliz e aparentemente estável. Só que daí ocorre outro momento de estresse na loja de construção que eles visitam e esse acaba sendo bem mais intenso, né, com o pai perdendo a cabeça e demonstrando justamente as características agressivas que o seu filho absorveu e exibiu no episódio anterior. E o caminho de volta é filmado de um jeito bem diferente, né? Com a câmera posicionada dentro do carro, registrando a realidade muito mais triste dessa família, que se encontra num estado de instabilidade emocional que a imagem anterior, aquela da vitrine, parecia esconder. Dessa vez, a imagem está olhando a partir do interior, e o retrato que a gente tem dessas pessoas é muito mais real, muito mais melancólico e desesperançoso. Enfim, eu gostei bastante de Adolescência, né? É sempre legal quando uma produção consegue juntar as duas coisas, uma temática relevante e uma linguagem narrativa que valoriza ainda mais essa temática. Para mim, essa qualidade inescapável do plano sequência, que precisa ser suportado, precisa ser encarado e atravessado, diz muito sobre a necessidade que a gente tem de abordar essa questão das redes sociais e a sua influência na geração atual, sem evitar discutir o papel do homem nisso tudo. Por mais que ele seja, muitas vezes, o agressor, o radicalizado, né? O que perpetua comportamentos reprováveis. Assim como os personagens da série não podem fugir do plano sequência interminável, a gente também não deveria fugir da necessidade de contemplar essa parcela da juventude nas conversas sobre o nosso futuro, né? A nossa relação com a tecnologia, a nossa cultura e o nosso desenvolvimento social. E para fazer isso, eu sinto dizer, mas é necessário que esse olhar para o homem tóxico não seja unicamente voltado para a sua condenação, mas sim para a sua compreensão também, né? Ignorar ou até ostracizar essa parcela significativa do público só vai radicalizar ainda mais essas pessoas, já que sempre vão existir movimentos perigosos disputando a atenção desse grupo. E é claro que não existe resposta fácil para isso, né? A série mesmo só está cumprindo o papel de uma obra de arte, que é o de levantar perguntas. Mas a frase final do pai, no desfecho do episódio 4, sugere que é necessário sim fazer mais. Ele poderia ter feito mais, e a gente ainda pode fazer. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Adolescência, vamos continuar essa discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e apertar o botão de hype aqui embaixo, que adiciona uns pontos para esse vídeo, mostrando para o YouTube que ele pode divulgar o vídeo para mais pessoas. Se você puder fazer isso, eu agradeço e a gente se vê no próximo vídeo.